Show. Beleza, então... Arrebentem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma noite da nossa Escola de Olhos. Hoje com o tema Os Olhos Essenciais e as Emoções. Tema de extrema importância, né, para quem lida com os olhos essenciais. Nós estamos aqui aprendendo a cada dia. E hoje quem vai falar sobre esse tema com a gente é a Shirley. A Shirley é funcionária pública, técnica em radiologia, e a Elda, que é professora de espanhol. Ambas são consultoras de bem-estar da Odoterra e estão aqui para compartilhar um pouquinho sobre o que elas estudaram, a relação dos olhos essenciais com as emoções. Meninas, está com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. A gente queria começar com essa frase aí, né? Nós somos como um veleiro e o vento que nos move são as emoções, né? Da Cris Pena, que a gente pegou essa frase. Só para a gente começar a entender um pouco como as emoções funcionam na nossa vida, né? Porque um veleiro na água, no mar, sem vento, ele fica imóvel, fica estático, fica parado, né? E aí, a partir do momento que vem o vento, é que ele começa a se mover para um lado, para o outro, para frente e para trás, da mesma forma nós. As emoções são o que nos movem. Aí a gente vai dizer um pouco de nós, quem somos, né? E como essas emoções agem na nossa vida. Eu acho que é impossível eu e a Elda juntas não falarmos de emoções, né? Nós que somos mulheres fortes e emotivas. Então, meu nome é Shirley, eu sou, como a Andressa acabou de falar, né? Sou técnica em radiologia, tenho 41 anos, tenho 3 filhos. Estou viúva há 2 anos e 3 meses. Nesse período, eu passei por muitas dificuldades, né? Emocionais mesmo, financeiras, de adaptação, e todas essas dificuldades que eu passei me ajudaram a me tornar o que eu estou tentando, a me elevar ao ponto que eu estou me tornando hoje, né? Eu passei por um período de depressão, um período de ansiedade, e aprendi a me ressignificar. Então, eu aprendi e estou aprendendo ainda algumas coisas. E nesse processo que agora, já no final, eu encontrei os óleos essenciais, que é o que vem me ajudando a me centralizar, a me tornar uma pessoa mais no eixo, para eu aprender a lidar com essas emoções. Conheci a Elda adolescente ainda, há muitos anos atrás. Esses dias, não revela a idade. Há muitos anos atrás. Só que nós casamos, né? Formamos famílias e nos encontramos em um determinado ponto da nossa vida. A emoção nos fez nos encontrarmos de novo. Assim, gente, meu nome é Elda, tenho 43 anos, sou professora de espanhol e, como o Shirley falou, a gente se conhece desde a adolescência, mas a vida fez com que a gente fosse morar em cidades diferentes, né? Mas houve um ponto-chave em que a gente se encontrou de novo, que foi a dor, que foi no momento da dor. Quando o esposo da Shirley adoeceu, né? Shirley do nada, e estava internado, e a gente só ficava sabendo das notícias, e aí a Shirley estava com ele um dia no hospital, não foi, Shirley? Fala pra gente. Então, eu estava com ele e senti muito no meu coração que eu também já sabia que ela estava passando por um momento difícil, e senti no meu coração que eu tinha que conversar com ela. Foi a hora que eu a procurei e a gente conversou muito sobre emoções. Quando ela foi me procurar, quando ela fala que eu passei por um problema difícil, eu estava com câncer de mama. Eu tinha descoberto recentemente que estava com câncer de mama, e o esposo dela também tinha descoberto recentemente, depois de um tempo internado, que ele estava com câncer. Mieloma múltiplo. E aí ela foi conversar comigo e essa dor nos uniu naquele momento. Essa emoção, né, muito forte, muito grande, nos uniu naquele momento, nos juntou de novo, né? E aí eu passei pelo processo de quimioterapia, perdi meus cabelos, eu fiz mastectomia bilateral, né, retirei as 2 mamas,
fiz a primeira etapa da reconstrução. Então, assim, foi um processo muito difícil que eu passei. E assim como a Shirley, nós tivemos que lidar muito com a nossa mente, lidar muito com a nossa emoção para que a gente conseguisse superar esse momento difícil da nossa vida. Eu digo que 90% do meu tratamento do câncer foi mente, foi a minha cabeça, foi eu saber como lidar com as minhas emoções. Não se tratava mais do que estava acontecendo comigo, mas sim o que eu ia fazer a partir do que estava acontecendo comigo. E é disso que se trata as emoções, né? A Cris Pena falou naquela live maravilhosa que eu tive a oportunidade de assistir, que a gente, hoje em dia, a gente quer esconder as emoções, né? Quer dormir para não ter que pensar, para não ter que sentir. E pelo contrário, nós temos que sentir, mas temos que nos conhecer e aprender a lidar com as emoções. E foi o que aconteceu com a gente aprendeu a lidar com as emoções. Ela na perda do esposo, né? E eu enfrentando a doença. E foi um reinventar, foi um ressignificar de fato. E quem dera nós tivéssemos conhecido os óleos essenciais naquela época, né? E os óleos essenciais também nos uniram de novo, porque aí ela conheceu os óleos essenciais, e no período que ela conheceu, eu estava lá em casa, assim, porque eu ainda estou pelo INSS, né? Ainda terminando o tratamento contra o câncer. E mês que vem, a minha última parcela do INSS. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta para a minha vida financeira, eu preciso de uma resposta para a minha saúde, porque eu não quero mais fazer esse tratamento convencional. Eu estava tomando mais de 5 medicamentos. Um medicamento que eu estava tomando para que não me desse câncer de mama novamente, um dos efeitos colaterais era um possível câncer de endométrio, né? E hoje eu estou investigando esse possível câncer de endométrio, houve alteração. Então, eu virei para Deus e falei que eu não queria mais passar por nenhum processo de cirurgia, que eu precisava de uma solução financeira e para a minha saúde, que eu queria deixar de tomar ou reduzir o máximo as medicações que eu estou tomando. E aí, Shirley vai e me liga. Shirley, vamos trabalhar assim, assim, assim. Você conhece os óleos essenciais? Eu falei, não, nunca tinha ouvido falar em óleos essenciais. E ela, então, vou te colocar no grupo assim, vamos lá. E aí, com uma confiança que eu tenho nela, entrei e eu estou conhecendo esse mundo dos óleos essenciais maravilhoso, que o único arrependimento que eu tenho, creio que Shirley também, é da gente não ter conhecido ele antes, né? Quando a gente estava passando por aquele problema, aquelas turbulências de emoções, né, na nossa vida. E é isso, quer falar um pouquinho? Não? Então vamos para frente. Então, o que são as emoções? Gente, as emoções, elas são estudadas desde muito tempo. Tem pessoas que não acreditam nas emoções, inclusive tem gente que acha que a depressão é balela, né? Que a ansiedade é balela. Mas está tudo comprovado cientificamente. E aí, Charles Darwin, ele já falava em 1872, eu não consigo ver aqui na minha telinha, peraí, deixa eu tirar aqui. Tá para cá. Isso. Então, algumas teoria evolutiva das emoções. Algumas das ações que reconhecemos como exprimindo certos estados de espírito são resultados diretos da constituição do sistema nervoso e foram, desde o início, independentes da vontade. Ou seja, as emoções que nós sentimos, nós não temos controle sobre elas. Elas acontecem independente da nossa vontade, independente de nós querermos senti-las ou não. O controle que nós temos é o que nós vamos fazer a partir daquela emoção que nós sentimos. Esse é o controle que nós temos. Me lembra muito da regra 10-90, que eu levei para o meu tratamento, né? 10% é o que você não tem controle. 10% do que acontece na sua vida, você não tem controle sobre ele. E os outros 90% é o que você vai fazer com aqueles 10% que te aconteceu. Então, aqui, Charles Darwin, já em 1872, ele dizia que as emoções aconteciam independente da nossa vontade. Nós não tínhamos controle sobre elas, ou seja, essas emoções são 10%. Os outros 90% é como nós decidimos lidar com essas emoções. Então, primeiramente eu vou definir o que é a emoção. Ela vem da palavra no latim, que significa emovere. O no caso, significa energia, e o movere é movimento. Então, quer dizer que toda emoção criada de forma negativa ou positiva gera mudanças. E deixar claro a diferença de emoção e sentimentos, né? A emoção é um conjunto de respostas químicas, neurais, baseada nas memórias afetivas.
Quando, por exemplo, o cérebro recebe um evento externo, como cheiros, alimentos, pessoas. Já os sentimentos é a resposta a essa emoção, o que diz respeito de como eu me porto diante desses acontecimentos. Então, é importante lembrar e entender que cada pessoa interpreta suas emoções de acordo com o significado que ela dá a cada acontecimento. Ou seja, por mais que nós duas tenhamos medo, o sentimento é o mesmo, medo, a emoção é a mesma, medo. Mas o modo de eu sentir o medo não necessariamente tem que ser o mesmo jeito que a Shirley sente ou na mesma intensidade, porque vai do individual de cada um. E aí, nesse desenho, a gente tem aí representado, né? Não sei se vocês já assistiram divertidamente. Temos aí a representação, então, de muitas emoções, né? O medo, a raiva, a alegria, a nojinho. Esses são os sentimentos básicos. Teoria das emoções. Nós temos dois pensadores, né? Dois historiadores, dois estudiosos da teoria das emoções, para a gente ver o tanto que esse negócio é sério, né? Um deles, esse primeiro aí, o barbudo, o nome dele é James Lang. James Lang. Ele acreditava o seguinte, os estudos dele, que a gente primeiro tinha o contato com a visão, né? Alguma coisa ali acontecia um estímulo. Esse estímulo ia para o nosso sistema nervoso central. Aliás, não, a gente tinha o estímulo visual e aí a gente imediatamente já tinha uma reação fisiológica. Do medo, por exemplo, né? A gente soa as mãos, dá um frio na barriga, né, Shirley? Igual a gente igual a gente está agora. As mãos frias, um friozinho na barriga, né? Então, assim, depois que a gente sente esses estímulos fisiológicos, é que vai para o nosso cérebro e aí ele avisa, isso é medo. Primeiro a gente vê, aí a gente sente alguma coisa e aí o cérebro diz, isso é medo, né? Já este outro pesquisador, escritor, pensador, o nome dele é Canon Barth. Já ele pensava o contrário. Ele dizia que primeiro a gente vê, depois que a gente vê, vai para o cérebro, e aí o cérebro pensativo ia dizer, você está sentindo medo, depois que isso acontecesse no cérebro é que nós íamos ter as reações fisiológicas, um oposto do outro. Só que, de acordo lá com Charles Darwin, lá no começo, ele disse que as emoções são involuntárias, elas acontecem independente de nós querermos ou não. De acordo com Cannon, a teoria dele é que o cérebro, as emoções, elas são conscientes. Então, primeiro eu teria consciência da emoção para depois saber sentir o frio na barriga e todas as sensações fisiológicas que as emoções nos causam. De acordo com a ciência e os experts, né, os doutores, psiquiatras, psicólogos, eles têm como teoria mais acertada a de James Lang. Aí aqui nós temos um mapazinho mental que explica melhor a teoria dos dois, né? Numa situação de medo. Tem ali um tubarão, você se depara com um tubarão gigantesco, com a bocona aberta ali, e aí primeiro você vê, imediatamente você se assusta, ou seja, causa uma reação de medo, um susto no rosto, né? E todas as sensações de medo, e aí essas sensações partem para o cérebro, e aí o cérebro codifica, e aí diz, é medo, essas sensações são de medo, que são essas setinhas vermelhas aí, se vocês puderem observar. E já Canon Barth, ele já pensa o contrário. Quando a gente se depara com a situação, ela manda para o cérebro primeiro, aí o cérebro codifica, diz, analisa tudo e conscientemente ele fala, é medo. Depois disso é que você começa a sentir todos os sintomas, né, fisiológicos do medo, mãos suadas, frio na barriga, vontade de sair correndo, né? Por isso que os doutores, eles têm como mais acertada a teoria de James Lang. Que primeiro a gente se depara com o estímulo, a gente tem uma reação automática, depois dessa reação é que vai para o cérebro, e o cérebro codifica e fala, é medo. Sistema límbico. O sistema límbico, ele compreende todas as estruturas cerebrais que estão relacionadas com os comportamentos emocionais, sexuais, de aprendizagem, de memória e de motivação. O sistema límbico controla a atividade em várias regiões cerebrais. Motivação para aprendizagem, prazer e punição, agrado e desagrado, afetividade,
desenvolvimento lúdico, que é o brincar, sentimentos como amor e ódio, e a memória. Esse é um desenho, né, do sistema límbico, de como funciona ali quando a gente respira os óleos essenciais, né? Que passa ali pelo bulbo olfativo, pelo filamento dos nervos olfatório e vai para o sistema límbico. Como os óleos essenciais atuam nas emoções? Então, para a gente chegar nesse ponto de como os óleos essenciais atuam nas emoções, primeiro a gente passeou um pouco sobre conhecer um pouco o que são emoções e quais são as teorias a respeito das emoções. Depois a gente viu um pouco do que é o sistema límbico, para que ele serve. E agora nós vamos falar um pouquinho de como os óleos essenciais atuam nas emoções. Gente, na atualidade, nós podemos observar, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que a gente está vivendo uma grande crise de ansiedade. As pessoas estão adoecendo muito por causa das emoções. Tanto é que o Brasil, ele é um dos maiores consumidores de ansiolíticos, de medicações alopáticas, né? Da alopatia. Então, as pessoas buscam, com esses remédios, com essas medicações, com esse tratamento convencional, suprimir as emoções, né? Então, as pessoas têm medo das emoções, as pessoas não estão sabendo como lidar e, por causa disso, estão adoecendo. Adoecem, e aí, quando adoecem, não procuram sanar a causa da doença, e sim procuram soluções imediatas, né? Então, elas procuram o tratamento convencional para aliviar aquela dor, para aliviar aquela sensação ruim, momentânea, que é ali do momento. Então, elas querem, se não conseguem dormir, querem tomar um remédio para apagar, dormir. Se estão sentindo alguma dor, se estão passando por algum problema, se estão com depressão ou com ansiedade, querem tomar uma medicação, alguma coisa, para anestesiar aquele sentimento, para que ela não tenha como lidar com ele, até porque não sabe como lidar com ele. Então, é mais fácil eu anestesiar, fazer de conta que aquilo não está acontecendo, do que eu procurar a fonte, a causa do problema e tratá-la, né? Então, muitas das doenças físicas que a gente sente dentro de casa poderiam muito bem ser tratadas com óleos essenciais. Doenças como gastrite, hipertensão, problemas respiratórios, queda de cabelo, todas essas doenças, dentre outras, são causadas também por causa da ansiedade, né? Pelas pessoas não tratarem a ansiedade, não tratarem o motivo pelo qual estão se sentindo ansiosas, né? Eu tenho feito com relação ali à hipertensão, porque como um dos problemas que eu tive também foi hipotiroidismo. Então, minha tireoide, ela resolveu que não quer mais funcionar. Então, por conta disso, a minha pressão fica sempre alta. Eu tenho tido picos de pressão alta, né? E por causa disso, eu estou medicada. Então, esse também é um dos motivos pelos quais eu estou usando também os óleos essenciais. Então, eu fiz um teste. Eu estou fazendo um teste observando, né? Aferindo a minha pressão sempre pela manhã e à noite. E estou colocando os óleos essenciais, atividade física e mudança de hábitos alimentares. E o que eu observei? Que nas 2 semanas que eu fiz essas 3 atividades, usei os óleos essenciais, pratiquei atividade física e mudei a minha alimentação, a minha pressão de 16/10, de 15/12, ela foi para 11/7, 12/8, 10/7, né? Então, assim, são doenças, no meu caso, ela é física mesmo, né? Que é por causa da tireoide. E eu consegui mantê-la controladinha com essa mudança de hábitos, inserindo os óleos e mudando esses hábitos, né? Imagine uma doença, uma hipertensão que é por ansiedade, que eu tenho uma sobrinha também lá em casa, Maria é o nome dela, que ela tem passado por crises de ansiedade, uma adolescente de 18 anos, e ela teve uma depressão muito grande, ela precisou ficar até internada, né? Então, assim, ela ficou com hipertensão por conta disso, por causa da ansiedade. Então, assim, se eu estou conseguindo tratar, né, fazer o acompanhamento com todas essas mudanças numa questão que é física, imagina o que nós não conseguiríamos com uma questão emocional, né? E as medicações convencionais, elas tratam apenas os sintomas, né? Num curso que eu estou fazendo, a palestrante, ela fala o seguinte, que
Por que não chega ao conhecimento de todo mundo? Que seria fácil, que seria simples, que seria mais natural tratar as doenças, as questões emocionais, assim, naturalmente, com o uso dos óleos essenciais. Aí, quando a gente pensa que o Brasil é um dos países primeiros no mundo inteiro, mais consumidores de ansiolíticos, aí a gente começa a entender um pouco do porquê esse conhecimento não chega para todo mundo, né? Não é aberto para todo mundo. Eu trabalho no hospital e, assim, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que chegam com doenças físicas mesmo, sentimentos físicos mesmos, sintomas físicos mesmos, a maioria é de fundo emocional mesmo, de alguma doença emocional, que no caso Ari associa no corpo, no próprio corpo. E muita gente às vezes acha que estão problema cardíaco mesmo, chega com falta de ar, com palpitação, e na verdade são ansiedade mesmo. Falando aí que você falou da palpitação, eu lembrei de uma coisa aqui, gente. Quando a gente tem câncer, a gente fica repetindo os exames de 6 em 6 meses, né? Depois do tratamento, 6 em 6 meses. E nos meus últimos exames, eu fui na médica e ela virou para mim e falou assim, até então estava ótima, estava me sentindo super bem, estava tudo muito tranquilo, estou fazendo, né, minha caminhada, minha atividade física, comida direitinho. E aí eu fui, levei meus últimos exames, levei para ela dar uma olhada e ela olhou e falou assim, não está bom. Esse exame seu aqui não está bom. Que é justamente a questão que eu tinha falado no início, né? Que eu estava tomando uma medicação para evitar o câncer de mama novamente, mas ele me deu um problema no endométrio, né? Então a médica disse para mim o seguinte: olha, Elda, isso aqui não é um câncer ainda, mas se houver um câncer, esse aqui é o início. Então hoje eu me vejo em situação de estar investigando um possível início de câncer de endométrio causado pela medicação convencional que eu estava tomando para evitar o câncer de mama, né? E aí, quando ela me falou essa notícia, na hora eu recebi, engoli e fui para casa. Tava tudo normal até aí. Troquei de roupa, almocei, sentei para assistir TV. E aí, eu comecei com sintomas de ansiedade. Meu peito começou a apertar, eu estava sentindo como se algo tivesse pressionando o meu peito. Comecei a sentir falta de ar. E aí eu comecei a ficar desesperada. Só que aí, como eu já venho de uma longa data com palestras motivacionais, né? Eu entendi que aquilo era a minha emoção, foi o medo que eu senti. O medo de estar com câncer novamente. Então, aquele medo fez com que eu sentisse essa ansiedade e essa falta de ar, esse peso no peito. E aí eu tive essa luz, e aí eu falei, não, parei, respirei, controlei minha respiração, e já seria motivo para eu não fazer mais atividade física, porque na cabeça da gente a gente pensa o seguinte, não, se eu estou sentindo isso agora, se eu for fazer uma atividade física vai piorar, né, eu vou passar mal. Mas eu mantive a minha rotina. Então, durante uma semana, eu trabalhando a minha mente, o meu emocional, eu consegui fazer com que os sintomas da ansiedade passassem. Aos poucos, eu continuei minhas atividades físicas, continuei com a minha alimentação, com toda a minha rotina diária e trabalhando a minha mente, trabalhando o meu emocional, né? Não, eu estou com um pouco de medo, eu senti medo porque eu não esperava aquela notícia, né? Ter que passar por tudo isso, a possibilidade de passar por tudo isso novamente me gerou um medo, me gerou uma ansiedade, mas isso não é. Então, assim, foi todo um trabalho, um processo de trabalhar com as minhas emoções. E aí, aqueles sintomas de ansiedade passaram sem eu precisar tomar nenhum medicamento convencional. E aí, como que os óleos essenciais, então, podem nos ajudar nesse sentido, para ajudar as nossas emoções, para ajudar a gente a não controlar as emoções, mas a lidar com as emoções? Então, existem essas terapias complementares que compreendem a aromaterapia, que é uma prática que se utiliza de concentrados voláteis, conhecidos como os óleos essenciais. Estes são compostos orgânicos de origem vegetal, formados por moléculas químicas e de alta complexibilidade. Essas substâncias empregadas com a finalidade de equilibrar as emoções melhoram o bem-estar físico e mental, e que atuam de diversas formas no organismo, podendo ser absorvidos por meio de inalação, por vias aéreas ou por uso tópico ou ingestão.
Quando inaladas, uma porcentagem mínima do óleo essencial ativa o sistema do olfato pelo bulbo, nos nervos olfativos e propiciam uma ligação direta ao sistema nervoso central, levando ao estímulo ao sistema límbico, responsável pelo controle da memória, da emoção, da sexualidade, de impulsos e reações instintivas. Quando a gente sente aquele cheiro e temos alguma lembrança, tipo um cheiro de chuva, um bolo, um perfume. Da chuva é ótimo. O restante dessa quantidade inalada trafega pelo sistema respiratório e chega às correntes sanguíneas. Quando a atuação das moléculas ocorre por via cutânea, né, no caso pela pele, o óleo essencial é absorvido e transportado pela circulação sanguínea, sendo conduzido até os órgãos e tecidos do corpo. E, finalmente, quando ingerimos as moléculas dos óleos essenciais, elas são absorvidas pelo intestino e levadas aos diversos tecidos corporais. Então, a gente colocou essa mensagem aqui, a gente achou muito interessante, que é justamente falando de uma emoção. Como se fosse uma receitinha para cada emoção. Uma receita para cada emoção. Então, eu vou ler. Desperte com alecrim e hortelã. Concentre-se com limão. Alegre-se com laranja e tangerina. Equilibre-se com lavanda. Conquiste com gerânio. Acalme-se com capim-limão. Aspire com eucalipto. Conecte-se com o líbano. Seduza com ylang-ylang. Crie com palmeirosa. Ame com jasmim. Durma bem com bergamota. Viva intensamente. Ouse ser feliz. A vida está em constante movimento. Essa frase aqui eu tirei da Cris Pena e da Sony Slay, né, da live que a gente participou, porque foi um aprendizado para mim. Aquela live foi muito importante. Ter consciência das emoções não é deixar de sentir, pelo contrário, é sentir tudo, mas estando inteiro, pleno e tendo conhecimento de si. Não se trata de controlar as emoções, e sim de ressignificar. Então, como Charles Darwin disse lá no nosso primeiro slide, que as emoções elas acontecem independente da nossa vontade, aqui a Cris Pena trouxe para a gente que não se controla a emoção, né? Então, vai tudo muito de encontro. Nós não temos controle das emoções, mas sim nós temos controle do que nós podemos fazer a partir daquela emoção que nós sentimos, que é o ressignificar que a Sony Slay levou para a gente. Então, esse ressignificar é o que nos ajuda, os óleos essenciais. Ele nos ajuda a ressignificar aquela emoção que a gente está sentindo no momento. E as emoções são individuais para cada pessoa. Apesar das emoções serem iguais, medo, né, alegria, amor, são emoções iguais, mas eu sinto de uma forma, Shirley sente de outra forma, e cada um sente de uma forma, e os óleos essenciais nos ajudam a ressignificar. Talvez se quando eu peguei o diagnóstico, eu tivesse ficado, sei lá, porque quando a pessoa pega o diagnóstico de câncer, ela pensa, eu vou morrer, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, eu vou morrer. É como se a gente já tivesse uma sentença de morte. Então, se eu tivesse pego ali no começo e ficado com aquela emoção de medo que eu tive, de tristeza, e tivesse ficado presa nela, eu estaria como o veleiro, né? Sem o vento lá parada, tomando remédio só parada, sem me mover. Então, os óleos essenciais, eles nos ajudam nisso. Eles nos trazem concentração, nos trazem clareza de nós mesmos e de como nós podemos enfrentar essas emoções. Não anestesiar, não retirar, não existe isso de retirar a emoção. Senão nós ficamos estáticos, nós não nos movimentamos. A vida passa, a vida acontece, nós ficamos parados, nós ficamos para trás. E é assim que o óleo essencial, ele nos ajuda a ressignificar essas emoções e a trabalhar a partir delas. O que eu faço com elas? O que eu faço com essa dor? O que eu faço com esse medo? Qual óleo essencial pode me ajudar a tratar o luto? Qual óleo essencial pode me ajudar a tratar esse medo, essa depressão e essa ansiedade? E é isso. Uau!
Parabéns, meninas. Arrasaram. Nada como quando a gente compartilha uma experiência pessoal, né? E o uso disso. Porque vocês trouxeram, né, situações e trouxeram a diferença de ter adotado ou não. Na verdade, o resultado de ter incorporado, né, o uso do óleo naquele momento específico. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Quando a gente sente que realmente aquilo ajudou e tirou a gente de uma crise ou aliviou aquele momento de tristeza profunda, né, de depressão, de ansiedade, quem tem realmente muita ansiedade e faz esse uso e isso altera esse quadro, faz você se sentir melhor, isso não tem preço. Né? E sabendo que a gente está ingerindo uma substância natural, a gente não está ingerindo nenhum tarja preta desses que são tão utilizados hoje no mundo moderno, principalmente no Brasil, né? Eu Então, passei por assim, muito tempo muito legal. Usando mesmo tarja preta. Então, eu tenho a consciência de que é usar um tarja preta para dormir, o que é usar um tarja preta para ansiedade, o que é usar um tarja preta para depressão, e agora está usando produtos naturais para melhorar o sono, para uma atividade física, um pré-treino, para te dar energia para o dia a dia. Então, essa é a diferença dos remédios que te deixam apáticas, mortas, vivas, né? E os remédios e agora os óleos que nos deixam vivas de verdade. É porque, na verdade, consciência disso. na verdade, nós somos seres naturais, né? E a gente, na nossa pesquisa, nós descobrimos que os óleos essenciais, uma das funções deles é justamente proteger a planta. Então, a planta é um ser natural e nós somos naturais. O ser humano é um ser natural. Acontece que, com o passar do tempo, nós somos nos distanciando da nossa natureza. Nós somos procurando sempre cada vez mais facilidades, cada vez mais rapidez, cada vez mais agilidade. Nós estamos cada vez mais imediatistas. Então, isso fez com que a gente se afastasse do nosso ser natural e procurasse essas soluções rápidas, né, a curto prazo, e que tiram aquela dor por um momento, mas que te causam a longo prazo problemas físicos lá na frente. Né? E usar o uso dos óleos essenciais é esse resgatar, é fazer a gente voltar para a nossa origem, é voltar para o nosso ser natural, é tratar das coisas naturalmente. Assim, Deus foi muito sábio, né? Deus é muito sábio, então tudo que ele criou e ele deixou tudo para nós. Então a natureza ela tem uma farmácia para todo tipo de sintoma de doença que a gente tem. Aí não fica... E o interessante é que hoje não tá mais. Antigamente era assim, chazinho, era coisa da avó, né? Que amassava ali a plantinha e dava para a gente cheirar, né? É coisa da avó, é coisa do passado, né? Então, assim, tá havendo esse resgate não só por causa que os produtos são bons, mas por causa também do embasamento científico e de toda a pesquisa que tem sido feita. Né? Então, as pesquisas científicas, elas dão um suporte, um peso muito grande para a credibilidade dos óleos essenciais.